Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de dinheiro, vim falar sobre custo de vida. Quanto custa para morar na Holanda? Aproveita aí, já curte o canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí com quem tá precisando ouvir esse papo sobre grana aqui na Holanda. Falar de custo de vida num país estrangeiro é um tanto quanto complexo, porque depende de alguns fatores. Primeiro, tô falando do estilo de vida da pessoa, dos costumes, o que ela faz, né, o que ela deixa de fazer, se é uma pessoa que realmente tem um estilo de vida de jantar fora ou, né, pedir delivery 3, 4 vezes por semana, é muito diferente de uma pessoa que tá mais focada ali, vou fazer supermercado no mais barato, cozinho e tal. Isso é um estilo de vida que vai ter influência, lógico, aí nas suas contas. Outra coisa é o estilo da família, no sentido de a pessoa tá vindo morar aqui sozinha, tá vindo com família, o dinheiro que uma pessoa solteira vai gastar, o custo de vida dessa pessoa é muito diferente de uma família inteira com 3 filhos, cachorro e papagaio. Então, essas são coisas, são fatores que você tem que levar em consideração quando for fazer aí sua conta para vir morar fora, né? Nesse caso, para vir morar na Holanda, porque isso tem muita influência. Imagina, uma pessoa solteira pode, de repente, alugar um quarto para morar, pode dividir até o apartamento com uma outra pessoa. Uma pessoa que tá vindo para cá com a família inteira vai precisar de um espaço maior, né? Vai precisar de um apartamento maior, uma casa com mais quartos, e aí uma casa maior, já, né, a conta de energia aumenta, a conta de supermercado aumenta e por aí vai. Então, assim, é um pouco delicado aí falar exatamente, né, falar sobre o custo de vida. Eu digo delicado porque é muito difícil eu te passar uma conta, te falar assim, não, morar aqui custa X, custa tanto por mês. Isso não vai dar, mas fique comigo, eu vou aqui explicar para vocês mais ou menos quanto custa, quantos são os gastos para uma família de 4 pessoas aqui na Holanda. Esses valores são do Nibud, que é um instituto nacional aqui de budget familiar. Eles dão... É uma instituição que dá conselhos e desenvolve programas aí para financeiro, para ajudar na questão financeira, familiar aqui no país. É um instituto que tem muito conceito, tem muito nome no país. Então, esses números vêm de lá, tá? Não tô inventando, não. Eu tenho bastante anotação, de vez em quando eu vou olhar aqui pra baixo. Quando a gente fala em custo, quando a gente fala em gasto, morando fora, né? Tô falando na Holanda, claro. A primeira coisa que a gente tem que levar em mente, tem que ter em conta, é o aluguel. Que provavelmente vai ser, assim, a conta mais alta que você vai ter no final do mês. Mesmo para quem compra casa, lógico, quem compra uma casa e quita é uma coisa, mas normalmente aqui quando as pessoas compram uma casa, elas fazem um investimento, elas fazem uma hipoteca. Então a gente empresta dinheiro do banco e paga aí pro banco todo mês o valor, né, da hipoteca. Os juros são bem baixos aqui no país, assim, então vale muito a pena você comprar uma casa e pagar essa hipoteca. Muitas vezes o valor da hipoteca é ainda mais baixo do que um aluguel, tá? Então, começando, tenha em mente que provavelmente o valor mais alto aí da tua conta no final do mês vai ser a conta da moradia, independente de ser aluguel ou casa própria, aí no caso, hipoteca. Ó, segundo aí uma pesquisa que saiu no Pararius, que é um site de casas de aluguel aqui na Holanda, uma pesquisa entre o Pararius e o NVM, que é uma associação de corretores de imóveis no país, eles estipularam aí que a média do preço do aluguel por metro quadrado por mês no país é de 16,77 €. Então, em média, uma casa, um apartamento de 100 metros quadrados custa por mês aqui na Holanda 1.677 €. Uma casa menor, aí uma casa de 50 metros quadrados, custa 838,50 € por mês. Isso é uma média, porque na verdade o que acontece é que cidades, né, populares como Amsterdã
esse preço é muito mais alto do que cidades menores, ou no interior, ou enfim, no leste do país. Então, o que eu quero te dizer é, o preço varia muito de aluguel aí de casa, dependendo da cidade. E aquela regra que eu acho que vale aqui na Holanda, mas eu acho, sei lá, vale no mundo inteiro, morar nas cidades principais, nas capitais, é mais caro do que morar aí no interior, ou em bairros periféricos. Mesmo dentro de Amsterdã tem uma diferença muito grande de preços. Mas uma coisa que você tem que levar em consideração é onde vou morar, né? Então, em primeiro lugar é, tô de mudança, quem que eu vou levar comigo? Tô indo sozinha? Tô indo com marido, filho? Vou mudar com uma amiga para estudar? Enfim, como você vem pra cá? A segunda pergunta que vocês devem fazer é, onde vou morar? Porque isso vai ter muita influência aí nos valores de moradia. Para vocês terem uma ideia, o valor médio aqui em Amsterdã, 2.368 euros por uma casa aí de 100 metros quadrados por mês. Ah, mas eu vou chegar sozinha, eu quero alugar um estúdio pra mim, né? Vamos falar uma coisa, um estúdiozinho de 50 metros quadrados. Você vai encontrar mais ou menos por 1.200 euros ao mês, dependendo também do bairro. Para comparar, isso Amsterdã, outro lugar que me perguntam muito, e Roterdã, como é que fica? Roterdã, olha, sai, segundo essa pesquisa, 1.626 euros por mês por 100 metros quadrados. Olha a diferença já entre Amsterdã e Roterdã, só para vocês terem uma ideia. Mas, por exemplo, cidades como Arnhem, que é no leste do país, já quase na divisa com a Alemanha, a média do aluguel aí por 100 metros quadrados por mês é de 1.149 euros. Então, a diferença muito grande, aliás, entre as cidades. Então, eu só tô comentando isso para vocês terem uma ideia dos valores aí, como eles são diferentes de cidade para cidade no país. Bom, agora vamos falar dos outros gastos, né? Como é que fica aí no dia a dia. Supermercado, o Nibud diz que é o seguinte, uma média aí dos gastos para uma família de 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças por mês. A família gasta em média 480 euros por mês. Então já coloca aí na tua conta onde eu vou morar, mais ou menos, quanto que eu vou gastar. Para 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, 480 euros por mês. Isso é uma média, gente. Significa que tem gente que gasta muito mais e tem gente que gasta muito menos. Esse valor, comparando aqui em casa, somos em 5, somos em 3 crianças, esse valor pra mim tá abaixo da média. Eu gasto mais do que isso por mês, tá? Não tô querendo esnobar, não tô querendo falar que eu sou melhor que ninguém, ou talvez que eu não seja econômica, não é isso, é só pra vocês terem uma ideia. Valor médio. Mais um item aí pra você colocar na conta, seguros. Seguro de saúde. O plano de saúde aqui na Holanda é obrigatório. Significa que logo aí quando você chegar, você vai ter um tempo de 4 meses pra fechar um plano de saúde. E é obrigatório, então você vai ter esse gasto aí todo mês. A gente tem um plano básico aqui, que é o plano mais barato, é um plano ok, legal, cobre aí as despesas básicas, né, faz a cobertura básica. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos 120, 130 euros ao mês por pessoa. Criança até 18 anos não paga, mas tem que colocar, ela entra aí no plano dos pais, a partir dos 18 anos também é obrigatório. Telefone. Telefone vai variar também muito, né? Dependendo do tipo de plano que você tem. Aqui é muito comum a gente comprar, fechar um plano de telefone com um aparelho, aí você compra, sei lá, você compra o aparelho top que existe, que lançou, e aí você vai pagando esse aparelho, a prestação com a mensalidade do telefone. Então varia muito, mas uma média, para vocês terem uma ideia, reserva aí 30 euros por mês para a continha do seu telefone mensalmente. Mais uma vez, depende muito do teu uso, do tipo de celular que você tem, do plano que você tem, mas aí uns 30 euros é a média. Internet e televisão. Normalmente aqui as prestadoras de serviço, aí, as telecoms, elas têm um plano combinado de internet e televisão. O plano básico, que é o mais barato de todos, sai 50 euros por mês. Lógico, você pode fazer o upgrade, ter canal a mais, ter,
sei lá, quantos MB, gigabyte, enfim, por mês, depende muito do seu plano, das suas necessidades, mas para começar, plano básico, 50 euros por mês. Conta de água, segundo aí, mais uma vez, os números do Nibud, a média aqui na Holanda é de 21 euros por mês, tá? Para uma família aí de 4 pessoas. E aí temos a conta de energia, e a conta de energia lógico, vai depender muito do seu consumo, de como você, né, e as pessoas que vivem na sua casa consomem a energia, mas também vai depender muito do tipo de casa. Se é uma casa mais nova, que ela é melhor isolada. O que é melhor isolado? Gente, a gente mora num país frio, a Holanda é fria. As casas são construídas para manter a temperatura dentro delas, tá? Então, para a casa ficar quentinha o máximo possível. Porque senão a gente vai ter que ligar aquecedor. E aí pode ser que o teu aquecedor seja a gás, e aí é uma outra conta que eu já vou falar o valor para vocês, mas pode ser que a tua casa seja como a minha, que vem do Stadsverwarming, que é um aquecedor aí central. Essa conta para mim vem junto com a conta de energia, na minha situação onde eu moro. Mas assim, a minha casa é moderna, ela foi construída há poucos anos, mentira, já tem uns 20 anos, mas é uma casa nova aqui, né? A gente tem casa de 200 anos, então, pra vocês terem uma ideia. Mas a gente tem casa assim, casas mais antigas, que ainda não passaram por uma reforma severa, o isolamento não é tão bom, então significa que dentro da casa as casas são frias, então você vai consumir mais energia ou mais gás aí para manter a casa aquecida. Então, casa muito grande, casa antiga, que ainda não passou por uma reforma boa nos últimos anos, o custo de energia e de gás, ou né, dependendo de como que é a forma de aquecimento, vai ser mais alto do que, por exemplo, um apartamento novo ou uma casa que foi construída nos últimos 10, 15 anos, porque a casa vai conservar aí melhor o calor e aí tua conta de energia vai ser mais baixa. Mas falando aí dos números, o Nibud sugere, né, disse aí que a média é de energia de 78 euros por mês e no caso de gás, pensando num apartamento, é de 90 euros por mês. Olha, esse ano a gente fez um super investimento aqui em casa, a gente colocou painéis de energia solar, foi um investimento, mas pra vocês terem uma ideia, a minha conta de energia no mês passado foi de 3 euros. Porque a gente recebe energia solar, né, vende essa energia solar pra empresa, e aí eles fazem a conta e no fim a gente vai pagar 3 euros. Uma coisa interessante para vocês saberem, a conta de energia é baseada em uma estimativa. Então eles veem o tipo de casa, o tipo de consumo, taxam aí um valor por mês e você recebe todo mês esse mesmo valor. E aí dependendo do teu consumo, se for maior ou menor, no final do ano tem um acerto de contas e aí você recebe um dinheiro de volta, caso teu consumo tenha sido menor, ou você paga aí a diferença. Então, não é assim, nossa, esse mês, sei lá, usamos muito a secadora, então vou pagar mais de energia. Não, o normal é... Passou uma moto. Não, aqui tem um valor, né, mensal, a gente já sabe desse valor, então vamos supor, 78 euros por mês. E aí, dependendo do consumo, você pode acompanhar isso mês a mês. A maioria dos provedores, enfim, das empresas tem tudo online, é super fácil de verificar. Mas aí no final do ano tem um acerto de contas e você paga a mais ou a menos, dependendo aí do seu consumo. Então é basicamente isso, esses são os gastos principais para morar na Holanda. Na verdade, acho que são os gastos mínimos, são os gastos básicos, né? A gente falou de aluguel, de supermercado, das contas da casa. Então isso é o mínimo que você vai precisar para fazer as suas contas, né? Para avaliar no teu planinho aí se você tá preparando uma mudança ou não, para você saber quanto custa morar aqui. Depende muito do estilo de vida de cada um, depende muito, por exemplo, você usa transporte público ou não, você tem carro ou não. Carro é uma coisa, posso fazer até um vídeo à parte se vocês quiserem,
falando só dos valores de carros, porque a gente tem, lógico, tem o seguro, estacionar na rua não é gratuito, né? Na maioria das cidades eu não sei, mas em Amsterdã não é gratuito, então parar na rua é caro pra caramba, tem lista de espera, é bem complexo. Mas de todas as formas, eu espero aí ter passado uma ideia pra vocês dos gastos, dos custos, do custo de vida aqui na Holanda. Agora me diz, você achou caro morar aqui na Holanda ou não? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, curte o canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Doei, doei!